Olá, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem nessa noite, final de tarde, início de noite de sexta-feira. Sou o professor Felipe Lápida, estou aqui para falar um pouco aí da disciplina de administração da produção. Vamos lá. Vou seguir meu slide aqui e aí eu vou acompanhando também o chat aí de forma paralela. E se houver dúvidas, eu mesmo paro e respondo aqui, tá, pessoal? Sem problema algum. Bom, então, para começar a nossa aula, né, falando sobre gestão de produção, administração da produção, nada mais justo do que trazer uma introdução do assunto. E para trazer essa introdução ao assunto, é importante a gente falar ou citar aí alguns marcos históricos. A começar, então, pela produção artesanal, revolução industrial, máquina a vapor e conceito de produção. Então, tudo começou, né, bem antigamente, com uma produção artesanal. Produção pequena, produção local, o homem fazia ali alguma coisa para sustento próprio, ou alguma coisa para escambo, né? Então, eu te dou um jarro de barro que eu fiz, em troca você me dá uma roupa aí que você costurou, algo nesse sentido. Então, fica nessa questão de produção artesanal, uma produção pequena, uma produção local. E aí os anos vão se passando, a tecnologia vai surgindo, a Revolução Industrial acontece. Então, a Revolução Industrial, só para retomar esse ponto, aconteceu lá a primeira Revolução Industrial, né, iniciou na Inglaterra e na França, lá no século XVIII, e aí essa Revolução Industrial em específico, né, teve alguns marcos. A máquina a vapor é um deles. Então, a máquina a vapor surgiu ali no ano... Deixa eu colocar um ponteiro aqui. Surgiu ali no ano de 1764, ou seja, século XVIII. E a Revolução Industrial tem como característica o início da produção em grande escala. Então, algumas máquinas começaram a surgir que possibilitaram o início da produção em grande escala. E aí, se a gente está falando de produção em grande escala, a gente deixa de viver uma produção artesanal, que era momentânea, que era pequena, que era local, para ter uma produção grande, né? Para começar e aí inicia o grande capitalismo, né? Começar a ganhar dinheiro, começar a ter riquezas a partir de grandes produções. Após, né, o surgimento aí da máquina a vapor, após esse fato tão importante na nossa história, nós temos aí, em 1910, surgimento de conceitos de import. Então, como a gente consegue já imaginar, ou como a gente já sabe aí de outras disciplinas, Ford foi responsável aí pelo Fordismo, pelos carros que levam o seu nome, carros da Ford, enfim. Então, Ford traz uma nova filosofia de produção, né, trazendo a questão da produção em massa, produção em quantidade, né? Então, são alguns dos fatores aí da questão de gestão, da questão de administração da produção, que vai aumentando, e com o aumento de produção, a gente tem um aumento de gestão. Então, trago aqui uma pequena definição para nós lermos ali aqui de forma conjunta e discutir esse conceito. Então, a administração da produção é a função administrativa responsável pelo estudo e pelo desenvolvimento de técnicas de gestão da produção de bens e de serviços. Ou seja, a administração da produção consiste em administrar a produção, seja por meio de alguma técnica específica, seja por meio de alguma filosofia específica, né? Então, a gente vai ver que existem filosofias que ajudam na gestão. O 5S é uma delas, o 5S, né, que é a filosofia japonesa, é uma delas. O Just in Time, a gente vai comentar sobre essa filosofia mais ao final da aula. É uma filosofia, né, não é uma técnica propriamente dita. Então, enfim, existem técnicas, filosofias aí que ajudam
nesse processo de gestão da produção, seja produção de bens ou de serviço, né? Então, seja eu produzir um celular, ou seja eu produzir, ou seja eu fornecer a minha mão de obra para, sei lá, fazer buraco na terra, né? Eu estou tendo um serviço, não estou tendo um produto. Então, é isso. A função, então, produção se preocupa principalmente com os seguintes pontos. Uma estratégia de produção bem definida, então eu tenho que saber aonde eu quero chegar e como eu vou chegar. Então, eu defino a minha estratégia. Para chegar no meu objetivo, eu vou primeiro produzir isso, depois passar por esse ponto, depois passar pelo próximo ponto. Eu vou estar organizando dessa forma, essas são as pessoas envolvidas e esse é o prazo que eu tenho. É a minha estratégia de produção, é a minha forma de organizar a produção para atender a minha demanda, para chegar onde eu quero, para ser competitivo, para ganhar dinheiro. A função produção se preocupa ainda com projeto de produto e serviço, né? Então, vamos pegar Ford lá, né? Os carros da Ford. Ele começou criando um modelo e aí depois foi avançando em melhorias, criando novos modelos, novas tecnologias. Então, é uma questão de criação e de melhoria de produtos ou do serviço que a sua empresa ou que você vai estar oferecendo. A função de produção se preocupa ainda com o sistema de produção e a gente vai ver bastante isso ao longo dessa aula, né? A questão do arranjo físico, a gente vai ver que existem diferentes arranjos físicos, então arranjos físicos mais concentrados, mais espalhados. Existe um certo ou errado? Não, vai depender da sua situação. E fluxo produtivo. E a função produção se preocupa também com a questão de arranjos produtivos, nessa questão de produção artesanal, que na sequência passa a ser uma produção em massa, e a gente hoje tem uma produção focada na produção enxuta. Então, o arranjo produtivo busca sempre a melhoria, a otimização do processo. A função produção se preocupa ainda com a ergonomia dos seus funcionários, então, uma cadeira confortável, um ambiente com uma iluminação correta, ou deve, pelo menos, se preocupar, né? Existem empresas que não levam bem ao pé da risca, né, como deveria, mas, enfim, é um ponto importante, porque funcionário que é bem tratado, né, tem ali uma condição legal, produz mais. Estudo de tempo e movimento, então... Vamos lá, eu trabalho hoje em uma empresa, uma multinacional do ramo de injeção plástica. Faz tampa. Faz tampa para todos os grandes clientes do mercado mundial. Então, exemplos. Coca-Cola, Café Três Coração, Boticário, Natura, Avon, Inodê. Enfim, grandes clientes do mercado, seja de perfumaria, seja de cosméticos, seja de alimentícia. E quando a gente vai instaurar, né, inserir um novo processo na nossa linha produtiva, a gente literalmente pega um cronômetro e cronometra esse processo. Por quê? Porque se for uma tampa, né, se for um item que passa por diversos processos, eu preciso saber qual é o tempo total que esse item demora para ser produzido. Porque quando vem um pedido, vai produzir 5 peças, ok. Eu sei que aí em um pouquinho de tempo eu faço. Mas quando vem um pedido de 5 milhões de peças, como que eu vou saber quanto tempo eu vou ter que reservar minha linha para aquele item? Qual que é o meu planejamento se eu não souber tempo? Né? Então, o estudo do tempo, o estudo do movimento é muito importante dentro da produção. Planejamento da produção, propriamente dito, em questão de capacidade de carga, em questão de plano mestre de produção, de sequência, quem é o próximo item que eu vou produzir, e planejamento e controle de projetos, né, ou mesmo de produção, famoso aí PCP. O planejamento e as tomadas de decisão que lhes são inerentes podem ser classificadas, então, em 3 níveis. Nível estratégico, tático ou operacional. No nível estratégico, a gente vai estar falando de, basicamente, ali dos donos do negócio, dos CEOs, né, dos sócios. Eles que vão falar assim, vamos abrir uma nova planta em tal cidade? Vamos aumentar essa planta? Vamos pegar
um terreno novo e construir, é nível estratégico. Ninguém tem esse poder além deles. E depois nós temos o nível tático, que faz ali a tomada de decisão já voltado para a indústria ou para a produção, propriamente dito, né? Então, questão de contratação, questão de turno, questão de mão de obra, questão de processo, né? Então, é o gerente ali que vai definir se o processo A vem primeiro que o B, ou se o processo B vem primeiro que o A, se é fulano que vai estar no processo A, ou se é ciclano que vai estar no processo A. Essas são tomadas de decisões nível tático. O dono da empresa, dificilmente, né, dependendo do porte da empresa, óbvio, dificilmente vai estar envolvido nesse tipo de decisão. E depois nós temos tomadas de decisão ali, ou de planejamento a nível operacional. Então, é aquele líder de turno, né? Aquele líder ali de um setor menor, ou líder da produção, líder da qualidade, já é um nível operacional. Ele que vai definir, por exemplo, quais ferramentas que deve ter no processo, como que vai comprar essas ferramentas, quem que vai operar essas ferramentas. Já são decisões ali pontuais, de nível operacional mesmo. Então, há 4 medidas importantes que podem ser usadas para distinguir as operações que existem aí no dia a dia industrial. A primeira delas é o volume de output, seguido pela variedade de output, seguido pela variação de demanda do output e, por fim, o grau de contato com o consumidor envolvido na produção do output. Então, falando aqui rapidamente de cada uma delas, tem a começar pelo volume de output. Então, se eu tenho um maior volume de saída, né, output saída, se eu tenho maior volume de saída, quer dizer que se eu estou produzindo 50 mil, 5 milhões de tampas da Coca-Cola, não tenho muita variedade, é 5 milhões de tampas da Coca-Cola. Então, eu vou ter uma alta repetibilidade. Agora, se eu estou produzindo 5 tampas da Coca-Cola, então eu tenho espaço na minha linha para outros itens. Então, 5 tampas da Coca-Cola, 5 tampas do Boticário, 5 tampas da Natura. Então, eu tenho baixa repetibilidade. Se eu tenho alto volume, isso vai me implicar em uma especialização da minha mão de obra, em uma sistematização, porque 5 milhões de tampas passando pelo mesmo processo, eu posso colocar um sistema, né? Sistematizar o meu processo. Eu vou ter um capital intensivo e um custo unitário baixo, relativamente baixo. Agora, se eu tenho um volume mais baixo, né, dos meus itens, isso vai me implicar, como já foi dito, em baixa repetição, porque eu vou ter mais espaço para outros produtos, funcionários participam mais do trabalho, então eu não preciso ter um funcionário dedicado para um único processo. Como eu tenho, entre aspas, pouco trabalho, entre aspas, eu posso pegar meu funcionário A que faz processo A, deixar ele no processo B também, deixar ele no processo C, né, vai revezando, faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali, então ele vai participando mais do trabalho. Eu tenho menor sistematização, porque a tampa da Coca-Cola exige um processo, a tampa do Boticário outra, a tampa Natura outra. Então, eu não consigo sistematizar todo o meu processo. E tenho, obviamente, um custo unitário maior, né? Então, sabemos, quanto maior o lote produtivo, mais barato fica. Questão de variedade. Se eu aumento a variedade da minha produção, quer dizer que eu sou flexível. Então, se eu consigo produzir 10 tipos de tampas diferentes, quer dizer que eu tenho flexibilidade para produzir 10 tipos de tampas diferentes. Agora, se eu consigo produzir só 2 tampas, só da Coca-Cola e uma da Natura, quer dizer que eu tenho um processo bem definido e pouco flexível. Se vier outro tipo de tampa, eu não consigo produzir. Né? Agora, se eu tenho um alto tipo de variedade na minha linha, eu tenho também um processo mais complexo, porque eu tenho diferentes produtos, diferentes marcas, diferentes processos. Então, tudo isso é complexidade. Vai atender às necessidades ali de diversos mercados de consumidores e vou ter um custo unitário um pouco mais elevado. Agora, se eu tenho baixa variedade,
Isso vai me implicar em rotina, né? Porque eu vou estar produzindo sempre, ou basicamente quase sempre a mesma coisa. Eu vou conseguir definir padrões, eu vou conseguir regular o processo e vou ter um baixo custo unitário. Agora, se eu tenho variação de demanda, alta variação de demanda, me implica em capacidade variante, né? Então, olha, eu tenho uma capacidade X para Coca-Cola, mês que vem já tenho uma outra capacidade, porque já entrou outro projeto, outro produto. Eu tenho possibilidade de antecipação de pedido, possibilidade de ajuste de demandas e e maior custo unitário do produto. Agora, se eu tenho baixa variação de demanda, eu tenho ali um processo mais estável, mais rotineiro, né, porque é o dia a dia, sempre fazendo a mesma coisa, mais previsível, alta utilização das máquinas que eu sempre utilizo, né? Então, eu vou produzir Coca-Cola o mês inteiro. Então, eu vou utilizar as máquinas da Coca-Cola o mês inteiro, né? Então, assim, eu vou tendo maior utilização daquelas máquinas. E custo unitário baixo. Agora, se eu tenho contato consumidor elevado, quer dizer que eu tenho tolerância de espera limitada, né? Então, eu consigo reduzir esse tempo de espera. Eu tenho maior satisfação definida pela percepção do cliente. Todo mundo espera isso, né? Se eu sou atendido mais rápido, eu fico mais feliz, fico mais contente, né? Acaba sendo agradável para o cliente. Eu tenho necessidade de habilidade de contato consumidor e variedade recebida é alta, né? Então, se eu tenho contato com um cliente direto, eu acabo tendo maior espaço, tendo maior abertura para avaliar os meus produtos. Se for baixo, quer dizer que é a mesma coisa, né? Não tem que ficar entrando em contato. Eu tenho contato, tiro as minhas dúvidas uma vez e pronto, já era. É um produto único, né? É um momento único ali. Se eu tenho baixo contato, então, quer dizer que eu tenho tempo entre produção e consumo padronizado, pouca habilidade de contato, alta utilização de funcionário, centralização aí das tarefas, e eu vou acabar tendo um custo um pouco mais baixo. Bom, dito isso, né, falando aí dos tipos de sistema de produção, a gente segue para o planejamento estratégico da produção. A gente viu agora há pouco 3 níveis de planejamento: o estratégico, o tático e o operacional. Falando do planejamento estratégico da produção, então, voltando, né, relembrando ali, aquele planejamento, aquelas decisões são tomadas pelos diretores, pelos CEOs, pelos sócios, pelos investidores, são decisões, ou serão normalmente decisões, que vão buscar maximizar o resultado da operação. São eles que vão tomar os riscos, na maioria das vezes, para que o sucesso da empresa ocorra. Então, com base... e eles definem essas decisões, eles tomam essas decisões com base no que eles acreditam, com base no que eles esperam. E, naturalmente, né, os donos da empresa refletem o que eles acreditam, refletem o que eles esperam na missão e na visão corporativa. Então, as decisões, ao final das contas, são tomadas com base nas expectativas dos donos, sócios, CEOs, que por frequência vai ser ali com base na missão e na visão corporativa da empresa. Então, existem 3 níveis hierárquicos dentro de uma empresa, onde se encontram estratégias e planejamento: o nível corporativo, o nível da unidade de negócios e o nível funcional. O objetivo, então, da estratégia de produção é fornecer à empresa um conjunto de características produtivas que vão dar suporte ali produtivo, de produção, maior vantagem, vai deixar quem está abaixo, né, o pessoal do chão de fábrica, o pessoal da operação, vai deixar o pessoal mais confortável ali no seu dia a dia para realizar seu trabalho de uma forma mais tranquila, entre aspas, né? Pessoal entrando aí, boa noite, falando no chat, boa noite, Maria Cardoso, espero que esteja tudo certo com você.
Bom, seguindo aqui. De forma geral, então, os critérios de desempenho nos quais a produção deve agir são classificados aí ou divididos em 5 grupos. O custo, a qualidade, o desempenho de entrega, a flexibilidade e o ético-social. Então, quando eu estou planejando, né, criando estratégias de produção, eu devo, obviamente, pensar no que essa estratégia vai impactar em custo, seja no meu bem ou no meu serviço. Eu tenho que pensar no que essa estratégia vai impactar em qualidade, vai melhorar a qualidade, vai reduzir a qualidade. Eu tenho que pensar no que essa estratégia vai impactar no desempenho da minha entrega. Opa, vai demorar mais? Vai aumentar meu tempo de produção? Vai reduzir meu tempo de produção? Vai facilitar a produção? Eu tenho que pensar no impacto em questão de flexibilidade. Então, eu consigo aproveitar essa linha para produzir outro produto ou parte de outro produto? Eu tenho flexibilidade nesse sentido? E na questão também ético-social, né? Na questão aí, no que a empresa vai estar oferecendo para a sociedade. Né? Aí já seria um ponto mais, entre aspas, particular, mas que é importante que todas as empresas considerem essas questões. Então, como resultado das decisões estratégicas, é elaborado um plano de longo prazo, e aí esse plano de longo prazo recebe o nome de plano de produção. E esse plano de produção, como eu já disse anteriormente, tem como meta, o objetivo ali, direcionar recursos para que as decisões abaixo sejam executadas ou sejam tomadas da forma mais correta ou assertiva possível. Então, há a necessidade de desenvolver uma dinâmica de replanejamento, porque as coisas mudam, a sociedade muda, os produtos mudam. O produto que eu estou vendendo hoje pode não ser mais o produto que eu vou vender ano que vem. Então, essa questão de replanejar as decisões estratégicas tomadas é comum, tá? E deve ser encarada de uma forma que faz parte do dia a dia corporativo. Então, como uma motivação, digamos, eu trago uma pergunta aqui. Como a gente pode explicar, então, o papel da função produção? Então, antes de qualquer coisa, a gente deve perceber que a produção não é apenas uma área da empresa. Como eu disse, né, já venho dizendo aqui ao longo dessa aula, a produção vai englobar diferentes setores: qualidade, metodologia, custo, planejamento, logística. Então, não tem como colocar a produção em um único pontinho, em um único setor, e falar, pronto, aqui é a produção. Não tem como fazer isso. A produção, então, é o motivo da existência da organização. Se a gente não tem produção, não tem dinheiro entrando, né? Porque eu não estou vendendo o que eu estou produzindo, então não tem por que a organização existir. Então, temos esse ponto aí que é natural que a gente já tenha essa consciência, né, isso em mente, mas que vale o reforço. Existem, então, também três papéis, pastéis é ótimo, ó, fome falando. Existem, então, 3 papéis a serem considerados, os quais são particularmente importantes para a função de produção. O primeiro deles é referente a como eu vou implementar a estratégia empresarial discutida. O segundo deles é como eu vou ter o apoio para a estratégia ser implementada. E o terceiro é como impulsionar a estratégia empresarial. Boa noite, Robson. Boa noite, Robson Machado, gestão da qualidade Rio de Janeiro. Bom, então existem esses 3 papéis a serem considerados para que a função de produção caminhe aí da forma mais tranquila possível. Então, pensando que a função de produção engloba como o meu produto vai ser produzido da forma mais eficiente, barata e rápida possível, eu tenho que pensar que eu tenho uma estratégia para alcançar a eficiência, a rapidez e reduzir custos. Essa estratégia, como que eu vou implementar essa estratégia? O que eu preciso de recurso? Eu preciso de mais gente para produzir mais e ser mais rápido? Eu preciso de menos gente para reduzir custo?
eu preciso de um corpo técnico mais especializado para criar novos produtos e alcançar novos mercados e produzir mais e vender mais. Então, eu tenho que entender aqui como que eu vou implementar a estratégia de vender mais. Como que eu vou implementar a estratégia de produzir mais? Como que eu vou implementar a estratégia de reduzir custos? Então, aqui é o como eu vou fazer com base no meu objetivo determinado aí pelo nível estratégico. O segundo ponto é como eu vou ter, ou por parte de quem eu vou ter esse apoio, né? Então, se eu vou buscar contratar mais gente para produzir mais, eu tenho que ter o apoio ali do RH, que vai fazer a busca pelas pessoas, e aí o RH tem que buscar uma validação da diretoria, porque essa pessoa vai ter salário, essa pessoa vai almoçar, essa pessoa vai conviver na empresa. Então, existe uma rede de apoios que eu preciso conquistar, que vai influenciar e impactar diretamente na minha questão de atingir o objetivo que eu quero. E existe também como eu vou impulsionar a estratégia empresarial. Tá, então eu cheguei lá, tenho lá meu objetivo definido, eu tenho a minha rede de apoio já bem definida, eu sei de quem eu preciso, eu sei com quem eu vou falar para me ajudar, mas não está caminhando como eu gostaria, né? Eu defini lá que eu quero atingir um objetivo em 2 anos, em 1 ano, mas nesse ritmo estou vendo que não vou atingir em 1 ano, vou atingir em 3, né? Não vou atingir em 1 ano, vou atingir em 2. Então, como eu posso impulsionar essas estratégias empresariais? Vou pedir uma ajuda para os diretores, para os donos, vou pedir mais verba, vou pedir investimento, vou dividir. Vamos lá, vou trazer um exemplo aqui. Na empresa que eu trabalho, né, assim como em outras, existem diversos setores, né? Então, o setor de desenvolvimento, o setor de qualidade, o setor de metodologia, de planejamento, e cada setor tem um budget ali, né, um orçamento anual para gastar ali de acordo com as estratégias pensadas pelos seus gestores, né, pelo líder ali de cada setor. Uma estratégia comum para dividir esse budget, né, dividir esse orçamento anual, é dividir funcionários, né? Então, por exemplo, e claro, nem todo setor é possível fazer isso, mas os que são possíveis é uma estratégia legal ali. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a qualidade e a metodologia são dois setores que ficam no mesmo ambiente, basicamente, né? Ficam juntos ali, as pessoas têm a mesma interação, os líderes ficam próximos. Então, é possível contratar um inspetor que vai fazer a qualidade de uma peça mais simples e que vai pegar um paquímetro e fazer uma medição mais simples. Então, o que as pessoas fazem? Dividem esse budget, nesse orçamento, né? Ao invés de sair de um único líder, né, de um único setor, contratar uma pessoa do setor dela exclusivamente, divide esse orçamento com o setor vizinho, contrata uma pessoa dividindo os orçamentos e todo mundo fica feliz. Então, são estratégias ali que a gente pode utilizar para impulsionar o nosso dia a dia. E aí, novamente, cada empresa tem a sua realidade, né? Nem toda empresa funciona igual à empresa que eu trabalho, né? Então, cada empresa vai se adequando aí na sua realidade. Então, para qualquer organização que deseja ser bem-sucedida a longo prazo, a contribuição de sua produção é vital. Ela dá à organização vantagens baseadas na produção, aumento de produção, enfim, tudo que a gente já comentou, deixo por escrito aqui. Eu reforço um ponto que não foi falado ainda, a questão dos 5 objetivos de desempenho que a função produção possui. Esses 5 objetivos de desempenho, a gente já até comentou aqui de uma forma direta, né, durante a minha fala, mas a gente traz aqui de uma forma mais visual, mais didática, né? Então, um dos objetivos é fazer as coisas certas. Fazendo certo, eu tenho uma qualidade melhor, não tenho retrabalho, tenho menos custo. Fazer as coisas com rapidez.
Então, eu vou ter possibilidade de produzir mais, de produzir outros itens, fazer as coisas em tempo, né, ou dentro do tempo estipulado, mudar o que você faz, então ter flexibilidade. Então, se hoje o meu funcionário X faz tal coisa, amanhã ele vai fazer tal outra coisa, porque ele vai ter versatilidade, ele vai ser capaz de produzir diversos itens, e se um dia precisar, ele está lá para fazer isso. Mudar o que você faz, né, que é questão de flexibilidade, e fazer coisas mais baratas, que é questão de custo. Né, isso aqui, na minha fala ao longo da aula, aí, a gente já meio que tratou sobre isso, aqui só ficou mais explícito essa questão. A função produção, pessoal dando boa noite, Flávia Mores, perdão, boa noite. A função produção, então, é central para a organização, porque produz os bens, produtos e serviços, que, obviamente, são a razão da sua existência. Se não tivesse a produção de bem, ou de serviço, ou de produto, eu não ia estar vendendo, eu não ia estar faturando, a empresa não iria existir. Contudo, a empresa possui, além desse grande objetivo que é fazer dinheiro, possui outras funções, né, que também são importantes. E essas outras funções, elas são importantes, elas ajudam a atingir o objetivo de conquistar dinheiro. Então, dentro dessas funções secundárias que a gente vai falar aqui, a gente pode comentar sobre o marketing, sobre a parte de contábil financeira, sobre a parte de desenvolvimento e de produto ou serviço. E também destacamos as funções de apoio, né? Então, RH, compras ou engenharia e suporte técnico. Então, o marketing vai vender o seu produto, o contábil financeiro vai precificar, vai ver o que entra, o que sai para não ter prejuízo. A parte de desenvolvimento de produto ou de serviço é justamente o que vai desenvolver o produto ou serviço para que o seu marketing possa vender, para que você possa faturar. E aí existem as redes, né, os setores ali de apoio que são importantes para a produção, para a garantia ali da sustentabilidade da empresa, só que são importantes de uma forma um pouco mais indireta, se a gente pode chamar assim. Por isso que recebe o nome de função de apoio. Por quê? Porque o pessoal do RH, lá, os psicólogos, né, do RH, eles não estão diretamente com a mão na massa, não estão vendendo, não estão desenvolvendo produto, mas eles estão contratando pessoas que são capazes de fazer isso. Eles estão na coordenação, eles estão na gestão. Então, é uma questão de apoio, né, entre aspas, secundária, porque não é secundária, né? No final das contas, se não tiver recurso humano, não tem uma empresa também. Mas, enfim, a literatura traz dessa forma, né, separa dessa forma. Função de compras, né? Comprar matéria-prima, comprar recurso, comprar EPI. Se eu não tivesse matéria-prima, eu não seria capaz de produzir, né? Isso é um fato. E função de engenharia ou suporte técnico, né? Então, você instalou lá seu produto, cliente ficou com dúvida, tem que dar uma ajuda, esclarecer um ponto, essa questão aí também. A seleção do local, então, de implementar uma empresa, uma fábrica, um depósito, vai ficar ligado ou delegado à estratégia empresa, para uma decisão adequada referente à localização, a gente deve determinar a primeira capacidade. Né? Então, eu vou produzir, sei lá, 1 milhão dia. Vou precisar de muita gente envolvida. Vou colocar uma empresa que vou precisar de 5 mil funcionários numa cidadezinha pequena, não faz muito sentido. Né? Então, eu vou para uma região metropolitana, que pode ser, sim, uma cidade pequena, mas próximo de um grande centro, né, que as pessoas possam se deslocar para essa empresa, para esse emprego. E aí, sim, faria sentido. Então, entender a capacidade da sua empresa vai ajudar a determinar a localidade da sua empresa. Então, para determinar a capacidade, a gente deve, então, primeiro definir a forma de medi-la. Então, se eu vou produzir lá 1 milhão mês, como que eu vou medir esse 1 milhão mês? Né? Como que eu estou fazendo esse cálculo? Como que eu estou estipulando esse valor?
Existem formas, então, de você chegar em valores próximos ali, né? De você ter uma noção do que você quer atingir. E aí você tem que levar em conta o tipo de empresa que você está trabalhando, né? Qual é o seu setor, o tipo de insumo que você vai consumir e as medidas ali de capacidade e volume que vão surgir a partir disso. Por exemplo, só deixa eu tomar uma água aqui. Então, por exemplo, se eu vou montar uma fábrica de refrigerantes, boa noite, Christian, tudo bem? Se eu vou montar uma fábrica de refrigerantes, um dos insumos que eu preciso considerar é a questão de máquinas disponíveis, né? Horas máquinas disponíveis. Então, no meu cálculo, na minha consideração de medida de capacidade de volume de produção, eu vou ter número de unidades de máquina por ano. Né? Então, 20 máquinas por ano. 20 máquinas por ano produzem quanto para mim? Quantos litros? 20 máquinas, 10 máquinas no meu ano produzem quantos litros? Está de acordo com o objetivo do nível estratégico, que é crescer 5% ao ano? Crescer 5% ao ano quer dizer que eu tenho que vender 1 milhão a mais. Se eu tenho 10 máquinas ao ano, né, 10 máquinas no ano ali rodando, se eu vender isso, eu vou faturar 1 milhão a mais? Então, é entender as relações que eu preciso ter, né, fazer as relações que você precisa até coincidir com o objetivo estratégico lá do dono, do CEO, do investidor, do sócio e assim por diante. Né? Aqui é só um exemplo, a gente pode trazer aqui para, sei lá, usina hidrelétrica. Eu tenho que entender o tamanho das turbinas, porque com base no tamanho das turbinas, eu determino a minha potência gerada. Então, o dono lá da hidrelétrica diz que a gente tem que abastecer a região de São Paulo, que no ano consome, sei lá, vou chutar um valor qualquer aqui, tá? 10 mil quilowatts. O tamanho da minha turbina, a turbina que eu tenho, produz 10 mil quilowatts no ano? Se sim, ótimo, tá indo de encontro com o objetivo ali do dono da empresa. Se não, o que eu tenho que fazer? Vou pedir para o dono da empresa alterar o objetivo dele? Olha, senhor da empresa, vamos sonhar um pouquinho mais baixo? Não é assim que a gente faz, né? Então, talvez pensar em outro modelo de turbina, talvez pensar em mais uma turbina. Então, aí começa a pensar em estratégias aí para o seu processo. E aqui eu deixo só alguns exemplos aí para curiosidade. Ainda nessa linha de determinação de demanda, determinar demanda, muitas vezes, vai ser uma projeção. Né? Porque eu não tenho, de fato, a informação de quantos meu cliente X vai puxar mês que vem. A não ser que ele já mande a carteira fixa semestral, mensal, anual, bimestral, o que normalmente não acontece para muitas empresas, eu não vou ter essa demanda, né, esse valor correto. Eu posso projetar. Então, com base aí nos históricos dos 5 meses, dos últimos 5 meses, dos últimos anos, a empresa X puxa, 20 litros de água por mês. Então, eu vou deixar lá 20 litros de água por mês guardadinho, reservado para esse cliente X. Né? É uma projeção. Quer dizer que ele vai puxar isso? Não. Quer dizer que ele está projetando e estou tendo a expectativa de que ele vai puxar isso. E aí, com base nessa projeção, né, eu começo a determinar as minhas capacidades, né, os meus níveis ali de instalações. Aqui eu trouxe um exemplo que eu acho que está na apostila de vocês, se não me engano, tá? Então, vamos imaginar que a demanda projetada de todo o mercado esteja na tabela aqui abaixo. Então, eu vou vender lá um produto X, vamos imaginar que a gente pode vender, sei lá, essa webcam que está na minha mão. No primeiro ano, eu estou projetando que eu vou vender 100 mil unidades, que eu possa vender 100 mil unidades.
No segundo ano, né, meu produto consolidado no mercado, as pessoas já conhecem, estou projetando que eu vou ter uma margem um pouco maior, 110 mil unidades. No terceiro ano, 123 mil. No quarto ano, 138. No quinto ano, 155 mil unidades dessa webcam serão vendidas, de acordo com a minha projeção de demanda. Contudo, a gente tem ali uma questão de o que é projetado e o que o mercado puxa de fato. Então, o que é projetado, muitas vezes, é uma expectativa. É óbvio que eu quero vender 500 mil câmeras por ano, 1 milhão de câmeras por ano. Mas quando eu trago isso para um campo mais realista, esse valor pode cair drasticamente. Então, quando a gente traz novamente para esse campo mais realista, a gente pode ter uma margem ali de mercado. Aqui eu trago uma margem relativamente baixa, só por questão de exemplo, tá? Mas normalmente esse valor é mais alto. Então, vou ler aqui com vocês. Sabe-se que a precisão de estimativa é de 10% para mais ou para menos para os anos 1 e 2 e de 20% para mais ou para menos para os anos 3, 4 e 5. Então, a empresa decide que vai abranger uma participação de mercado de 35%. Um valor aleatório, né? Poderia ser 80%, 90%. Então, portanto, o cenário de capacidade para a empresa está na próxima tabela. Como assim? Vamos lá. Vamos pegar o primeiro ano, né, de 100 mil unidades que o mercado vai consumir, 100 mil unidades de webcam, ou de 100 mil iPhones, ou de 100 mil celulares que o mercado vai consumir. Vamos pensar em celular, acho que vai ficar mais fácil. De 100 mil celulares que o mercado vai consumir, 35 mil vai ser iPhone. O resto, Motorola, Samsung, Nokia, outras marcas. 35 mil, por que 35 mil? 35%. 35% do mercado de celulares é da Apple. Portanto, 35 mil vai ser iPhone. Em cima desses 35 mil, eu posso ter um pico ali de 10% a mais ou uma queda de 10% a menos. Então chegou o Natal, né, época festiva, o pessoal normalmente tem 13º, gasta mais, troca de celular. Vou ter um pico ali, vai subir 10% de vendas. Janeiro, fevereiro, IPTU, IPVA, seguro do carro, tudo vencendo. O pessoal normalmente segura menos as compras de celular. Então, eu vou ter ali uma queda de 10% né, no valor ali. Então, pode ter mês que eu vou faturar, que eu vou vender 38.500. Por quê? Porque é os 35 mil mais 10%. Ou 31.500. Por quê? É os 35 mil menos 10%. Tá? Eu estou fazendo uma prévia ali, uma projeção de mercado. E aqui eu deixo por escrito essa situação. 35 mil de 100 mil, perdão, 35% de 100 mil, 35 mil. 10% para mais, né? Aliás, 10% do valor, 35, 3.500. Então, 10% para mais, 35 mil mais 3.500, resulta em 38.500. 10% para menos, 35 mil menos 3.500, resulta em 31.500. Então, eu posso ter essa variação de mercado a depender aí das expectativas do estudo de mercado, né, de entender o público, de entender qual época puxa mais, qual época puxa menos e assim por diante. Bom, a gente vai mudar de assunto agora, eu vou até beber uma água. A gente vai mudar de assunto agora e começar a falar um pouco de layout de empresa. Porque layout de empresa impacta diretamente na produção. Se eu tenho um layout mais organizado, tenho uma produção mais eficiente. Se eu tenho um layout menos organizado, tenho uma produção não tão eficiente. Existem diversos tipos de layouts.
né? As empresas são livres ali para definir o seu formato, né? Então, onde a máquina A vai estar, onde a máquina B vai estar, faz sentido a máquina A e a máquina B estarem próximas uma da outra? Será que o produto que passa em A, ele vai para B logo na sequência? Ou o produto que sai em A vai para a máquina C e depois volta para B? Então, faz sentido eu trocar o layout? Faz sentido eu manter esse layout? Então, é isso que a gente vai ver aqui. Então, quando a gente trata de layout ou de arranjo físico, a gente deve levar em conta a atividade que a gente está executando, né? E, consequentemente, o grau de dificuldade dessa atividade, a duração dessa atividade, a dimensão que ela vai ter dentro da empresa. É uma atividade extremamente importante que todos os produtos possuem. Então, vamos lá. Eu tenho a máquina 1, 2, 3 e 4. E 5. O produto A passa pela máquina 1 e vai para a máquina 5. O produto B passa pela máquina 2 e vai para 5. C, máquina 3 e 5. D, máquina 4 e 5. Faria sentido eu pegar a máquina 5 e colocar aqui? Não faria. Então, faz mais sentido, dentro da duração, da dimensão, da atividade, deixar ela central, porque facilita como locomoção, logística, processo. Então, entender qual é a sua necessidade. Ou seja, entender se o arranjo físico, se já existe um arranjo físico, está errado. E se estiver errado, pode levar a padrões, pode levar a fluxos, pode levar um vai e vem, né? Então, vai lá na máquina X, volta para cá, vai de novo, aumento de produção, enfim, pode levar uma série de erros ali, de ineficiência. Existem basicamente 4 tipos de arranjo físico, que é o posicional, por processo, celular e por produto. O por processo ou funcional, né? O por processo aqui também recebe o nome de funcional. Ele vai ser um arranjo que, como o próprio nome sugere, vai ser por processo, né? Então, eu tenho aqui o departamento de tornos, né? Então, é o processo de torno. Tem aqui um departamento de fresa, é o processo de fresa. Departamento de furação, processo de furação. São departamentos por funções, funcional. Então, faz sentido. Será que todo produto ele passa por um torno, uma fresa, uma furação, vem para o acabamento e depois vem para a expedição? Se para a sua empresa faz sentido, ótimo. Um fluxo desse, perfeito. Se não faz sentido, então você está tendo uma perda ali no seu processo. Um fluxo em linha. Então, se o seu produto segue normalmente um fluxo já bem definido, né? Então, máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4, até chegar no fim ali da produção, ótimo, né? Não preciso deixar uma máquina 1 aqui. Cadê meu mouse aqui? Eu não preciso deixar minha máquina 1 aqui, a 2 aqui e a 3 aqui. Para ele não fazer isso. Eu deixo na sequência, pode uma da outra, uma do ladinho. Vai facilitar, né? Então, esse é o arranjo físico em linha. Arranjo físico celular, né? Então, existe uma célula de montagem. Então, por exemplo, eu tenho aqui o material A, que passa pelo processo 1, 2, 4, 8, 10 em montagem. Material C, que passa pelo processo 3, 6, 9 em montagem. Material B, que passa 5, 7, 11, 12 em montagem. Eu tenho uma célula. Essa célula produz 3 itens. É isso. É um arranjo celular. Eu não posso incluir aqui, por exemplo, o item F. Porque o item F não passa por essas máquinas. Não passa pelas máquinas da célula de montagem desse arranjo. Passa por outras máquinas, então eu faço um outro arranjo. E aí eu posso ter a célula 1, que produz A, B e C, a célula 2, que produz
D, E e F, a célula 3, que produz, sei lá, X, Y, Z, e assim por diante. E eu posso ter um arranjo físico por posição. O arranjo físico por posição é aquele arranjo em que o produto que está sendo fabricado não se move. Então, por exemplo, aqui, o produto que está sendo fabricado, ele é direcionado para a máquina 1, depois ele vai para 2, depois ele vai para 4, depois ele vai para 8, até chegar na montagem. Ele é direcionado, ele é movimentado. No arranjo físico por posição, não. No posição, as ferramentas se movimentam até aquele produto. Então, geralmente são para itens muito grandes. Um avião, um navio. Você não coloca um navio dentro de uma fábrica, produz o navio inteiro e depois, na maioria das vezes, né? Daquele grandão. E depois joga ele no mar, no oceano. Normalmente se constrói dentro ali do oceano, próximo, né? As ferramentas que se locomovem até esse navio. Então, para esse tipo de material. Guga Santos, boa noite. Boa noite, Guga, tudo bem? Dando sequência aqui, nós temos aqui ainda as etapas para elaboração do layout. Então, para você elaborar um layout, você tem que entender qual o tipo de processo que você tem, ter bem claro na sua cabeça o tipo de arranjo físico existente, né? Então, posição, processo, celular e produto, né? O que a gente acabou de passar aqui, e entender o tipo de serviço. Porque eu não posso, uma empresa de avião, ter um arranjo celular. Não faz sentido eu sair movendo um avião por máquinas. Então, eu tenho que ter o conhecimento que existe um arranjo de posição. Eu tenho que saber, olha, talvez para esse produto que eu vou produzir, o arranjo de posição é a melhor opção. Então, eu tenho que ter o conhecimento dos tipos de arranjo existente e ter conhecimento dos processos que essa peça, esse material, esse avião, no caso, vai sofrer para eu conseguir determinar ali o melhor layout possível. Um outro ponto importante que eu já comentei no início dessa aula é a questão do cronômetro, né? Então, a gente vai determinar, a gente passa pelo processo de determinar o tempo de produção. E para determinar o tempo de produção, eu literalmente tenho que pegar um cronômetro e ver quanto tempo meu funcionário leva para executar aquela atividade. Se ele demora 5 segundos para executar aquela atividade, para fazer 10 itens, ele vai demorar 50 segundos. Para fazer 100 itens, ele vai demorar 500 segundos. Para fazer 1000 itens, ele vai demorar 5.000 segundos. E assim por diante, né? Então, eu consigo começar a prever tempos de montagem, tempos de fabricação. E aí, se chega um pedido grande, eu consigo falar assim para o meu cliente, olha, levando em conta que para o seu pedido eu vou precisar de 48 horas, né? E até o pedido entrar na minha produção, insumo, matéria-prima e tal, eu te entrego em 7 dias. Então, eu consigo ter maior certeza no que eu estou fazendo, no que eu estou falando. Então, o tempo cronometrado serve justamente para estabelecer padrão, para a gente ter dados bem firmes, dados bem determinados, porque dado é custo, né? Então, se meu funcionário demora 5 segundos para fazer um item, em 1 hora ele faz quanto? Meu funcionário fazendo, sei lá, 2 produtos por hora, né? Um produto mais complexo. Em 40 horas semanais, ele faz quanto? No mês, ele faz quanto? Será que essa quantidade de produtos, vamos colocar que meu funcionário produz 1000 itens por mês. Esses 1000 itens, para o meu cliente, eu vendo a R$5.000. Será que eu estou pagando? Será que meu funcionário está fazendo um item e ele está se pagando? Será que esses R$5.000 eu consigo pagar o processo? Ele vai lá, eu vou utilizar a minha linha do mês para fazer 5.000 itens e que vai me dar R$5.000. Só o salário do operador já cobriu, já levou R$5.000. Então eu tenho que entender a questão de tempo e começar a associar com custo. Você começa a sair no lucro, ou você vê que está em desvantagem.
Então, uma coisa vai levando a outra consequentemente. E aí, para você executar o tempo de cronometragem, naturalmente, você usa um cronômetro ou uma filmadora, na empresa que a gente trabalha, que eu trabalho, né? Utiliza câmera do celular mesmo, uma folha de observação, né? Um Excel, uma prancheta, enfim. São ferramentas aí que vão te auxiliar nesse processo. Uma aguinha. Bom, e uma vez que a gente vem falando de processo, de otimização de processo, otimização de layout, a gente vai entrar em um ponto aqui, um tópico, que a gente vai discutir sobre processos e operações. Mais especificamente, como a gente consegue realizar melhorias dentro dos processos e das operações da minha empresa. Então, os processos e operações, a melhoria de processos e operações vai dividida aí basicamente em 5 processos, sendo um preliminar. O estágio preliminar, então, é onde a gente vai começar a obter informações relacionadas a causa e efeito, análise, são informações mais gerais no processo, é entender o meu processo. Porque uma vez que eu tenho essas informações mais gerais, eu consigo entrar no estágio 1. No estágio 1 é o momento, né, o ponto onde eu vou começar a estabelecer pequenas melhorias ali no meu processo. E aí, nessas pequenas melhorias, a gente pode realizar ou executar por meio da observação de como as máquinas estão funcionando. Então, olha, eu observei tal máquina e vi que se colocar uma esteira funciona melhor, vai ser mais rápido. Uma pequena melhoria, mas vai funcionar melhor. Eu posso ter essa pequena melhoria por meio da redução de defeitos, por meio da análise de operação, ou procurar problema mesmo, né? Então, sair com um olhar mais crítico ali para o processo e ver se você acha algum problema que possa ser resolvido. Já no estágio 2, você começa a aplicar ferramentas de melhoria. E aí, uma das ferramentas é o 5W1H, ou 5W2H, que consiste basicamente em perguntar o que, como, onde, quando, por que, como. E se a gente for considerar 2H, seria o how much, ou seja, quantos. Então, é você começar a perguntar qual o objetivo, né? Ou por que isso existe? Como que isso existe? Onde que isso está implementado? Qual que é o tempo que essa máquina leva para fazer isso? Por que existe essa máquina aqui? Eu não poderia ter uma outra máquina? Eu não poderia não ter essa máquina? Eu não teria... poderia ter uma pessoa fazendo isso? Tem que ser uma máquina? Ou eu posso substituir essa pessoa por uma máquina, né? Tem que ser uma pessoa, de fato? Vou colocar uma máquina no lugar dessa pessoa. Quanto custa essa máquina? Qual que é a metodologia que essa máquina trabalha? Quem que vai conseguir mexer nessa máquina? Eu tenho profissional capacitado para isso? Então, eu começo a fazer perguntas de melhoria. Então, eu vou tirar uma pessoa da minha linha de produção, vou colocar uma máquina, eu tenho que entender como ela funciona, quem vai operar, em que local que essa máquina vai estar, qual é o tempo que ela vai trabalhar, quantos ela vai custar. Então, eu começo a fazer perguntas de melhoria, de fato. No estágio 3, a gente começa a ter uma questão de planejamento de melhoria, né? E aí envolve entender com maior profundidade os problemas e de começar a gerar ideias. E a essa geração de ideias vem uma outra ferramenta bastante legal, que é o brainstorming. E por fim, no estágio 4, a gente tem uma questão de implementação. Então, eu defini lá que eu vou colocar uma máquina. Nessa máquina, eu começo a aprofundar meu estudo em cima. Então, estágio 2, definir uma máquina. Estágio 3, eu defino, começo a aprofundar. Quem que vai me fornecer essa máquina? Essa máquina vai, de fato, sanar meus problemas? Eu consigo trazer mais produtos para essa máquina e ampliar meu portfólio? Eu começo a olhar com um olhar mais crítico. Dito isso, a gente... e tendo todos os OKs, todas as aprovações, eu vou para a implementação de melhoria, ou das melhorias. E aí eu vou entender o cenário,
vou tomar as decisões, ações de prevenção. Olha, eu até vou comprar essa máquina, mas eu vou treinar fulano para operar. Porque se alguma coisa acontecer, uma ação de prevenção, se alguma coisa acontecer, fulano sabe mexer. Fulano sabe fazer manutenção. Então, existem aí esses planos B aí que a gente pode levar em conta. E uma vez que eu estou falando, olha, eu vou comprar uma máquina, mas eu vou treinar fulano para mexer, eu estou realizando um processo que é chamado de empowerment. Empowerment é a questão de você dar autonomia para o seu funcionário. Fazendo uma tradução literal aí, é você empoderar o seu funcionário. É você falar para ele, olha, você tem liberdade para fazer tal coisa se alguma coisa sair, se o processo der errado, se der ruim. Né? Então, você vai ter autoridade para isso, está empoderando o seu funcionário. E essa questão ajuda na eficiência, porque ele vai se sentir mais seguro, ele vai se sentir mais eficiente. E aí ele vai começar a produzir mais, tá? Isso já é comprovado cientificamente, essa questão. Ainda dentro do processo de melhoria, existem questões envolvidas sugestões, né? Então, operadores podem trazer sugestões, devem, né, trazer sugestões, devem ser bem-vindas essas sugestões, porque ninguém é melhor para falar o que deve melhorar do que aquela pessoa que está vivendo o dia a dia da situação ruim, né? Então, não é eu que... um exemplo, né? Lá na empresa que a gente trabalha, eu estou no bem bom, né? Estou numa sala com ar-condicionado, não saio da sala, fico lá. Eu não sei o que está ruim ou não no chão de fábrica, porque eu não estou lá para saber. Quem vai saber é a pessoa que está lá, né? Então, é entender, é ouvir essas pessoas e trazer, né, ter essas sugestões de melhoria. Envolvimento no trabalho, né? Então, você se envolver, fazer com que as pessoas se envolvam, e tudo isso vai gerar um autoenvolvimento, por consequência, um autodesenvolvimento, por consequência, empowerment, por consequência, maior eficiência, maior segurança e maior produção. O outro ponto bastante importante quando a gente trata de gestão da produção é o lead time, né? Então, já estudamos aí a questão de cronometragem, que é um ponto muito importante, mas entender o tempo que o seu produto leva para iniciar e terminar é muito importante. A cronometragem te ajuda nisso. Enfim, já comentei sobre isso, né? Em questão de eficiência, vai impactar. Se você tiver um lead time muito grande, vai impactar em atraso, desagrado ou descontentação com o cliente, pode ser que tenha alguma falha logística, se atrasar, enfim, então a gente tem bastante impacto negativo em lead time que atrasa ou que é muito grande. E aí a gente tem, caminhando aí para os últimos conceitos da nossa aula, nós temos o Just in Time. O Just in Time é uma filosofia que busca eliminar desperdícios. Então, o Just in Time ele procura utilizar a capacidade plena dos seus colaboradores, né? Não deixar a mão de obra ociosa, não desperdiçar a mão de obra, para que seja produzido com boa qualidade o que é essencial ser produzido, né? O que deve ser produzido. Se eu não devo produzir, se faz 5 meses que eu não produzo o produto C na minha empresa, por que eu vou produzir e deixar estoque? Faz sentido, não tem visibilidade do produto, né? Eu utilizo a minha mão de obra de uma forma mais eficiente, utilizo o tempo de uma forma mais eficiente e a vida segue dessa forma. Nós temos o Kanban, que é uma palavra japonesa, um conceito japonês visual. Então, esse conceito japonês visual, ele direciona se está faltando alguma coisa, se alguma coisa precisa andar, caminhar. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, é uma fábrica de injeção plástica, né? Então lá existem tanques de resina. E aí existe um marcador nesse tanque de resina que mostra, né, que vai marcando os níveis. A hora que chega no vermelho, e isso é um Kanban, tá? A hora que chega no vermelho, quer dizer, olha,
Sinal de alerta aqui. Eu preciso de mais resina, senão vai acabar. Se acabar, a máquina para. Aí é verde, amarelo e vermelho. Chegou no amarelo, é um alerta. Então, tô muito corrido no meu dia a dia, não consigo colocar resina agora. Ótimo, tem resina ainda. Se eu não colocar agora, vai continuar funcionando. Chegou no vermelho, putz, tenho que dar uma super prioridade. Se eu não colocar resina agora, vai parar de funcionar, vai ter máquina parada, vai ter mão de obra ociosa. Então, isso é urgente. Isso é um sinal, né? Isso é Kanban. E aí existem diversas formas de utilizar o Kanban. Tá? E fazer quadros, né, de coisa aí para fazer. Né? Então, o que está em vermelho é mais urgente, o que está em verde talvez não seja tão urgente. Então, existem várias formas aí de trazer o Kanban para a nossa realidade. Existe ainda o Kaizen, e o Kaizen é a nossa última ferramenta antes de encerrar a aula. Então, o Kaizen é uma cultura voltada aí de melhoria, né? De eliminação de perdas, melhoria do meu sistema. O Kaizen implica na aplicação de 2 elementos de melhoria. Esses 2 elementos são entendidos como devem ser entendidos como uma mudança, e essa mudança deve ocorrer sempre de forma contínua, né? Então, deve começar hoje para amanhã. Então, são mudanças contínuas e permanentes. Esses são os 2 elementos que eu preciso agregar no meu processo de Kaizen, que vai resultar na eliminação de perdas. Então, eu devo mudar para melhor, né? Então, hoje, mudei o processo A para melhor. Amanhã, eu mudo o processo B para melhor. Mês que vem, eu mudo o processo C para melhor. Então, eu vou mudando de forma contínua. E nunca paro. Chegou lá na melhoria dos meus 10 processos que eu tenho. Vamos ver o que dá para melhorar ainda no processo A? Dá para melhorar a questão de mão de obra? Dá para especializar fulano? Dá para trocar a máquina? Então, é uma visão de permanência de melhoria, né? Então, é uma filosofia aí que os gestores devem ter. Então, o Kaizen vai trazer a questão de pensamentos positivos, né? De pensamentos que devem agregar. Então, eu não devo ter pensamentos negativos. Então, trazendo isso como uma filosofia, né? Eu não tenho que ficar repetindo. Estou muito ocupado, é uma boa ideia, mas está muito recente. Essa mudança de melhoria que está sugerindo, não está no nosso orçamento. A teoria é diferente da prática. Eu falar isso não quer dizer que condiz com a realidade. Então, são pensamentos negativos. E temos ainda os positivos, né, que são relacionados aí às ideias fixas, às ideias, a não dar desculpas, a fazer acontecer, a usar criatividade e assim por diante, né? Então, o Kaizen traz essa ideia, essa questão de melhoria sempre contínua. E assim eu finalizo minha aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não vejo dúvidas no chat, então acho que ficou bem claro. Eu espero que tenha ficado bem claro, pelo menos. Pessoal, muito obrigado. Não vou me delongar mais, para não ocupar o tempo da sexta-feira de vocês. Então, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até a próxima.